Oi, oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que bem, com saúde e com ânimo para a gente retomar o estudo do nosso livro, não é isso? Paramos no capítulo, quer dizer, vamos iniciar hoje o nosso capítulo 9, né? Então, bem-vindos e bem-vindas. Quem estiver chegando aqui pela primeira vez, na descrição da aula você encontra o link tanto para entrar no grupo, para receber os links das aulas, mas também o link da playlist, que você pode ver todas as aulas gravadas. As aulas ficam gravadas, então quem não puder assistir toda, ou quem quiser ver depois, rever, tá tudo aí gravado, né? Vocês podem mandar esses links para outras pessoas também, para a gente aprofundar o nosso livro, Ao Encontro de Si Mesmo, né? É a obra que a gente está estudando, livro que eu escrevi com a Iris, né, lançado pela Interlitera, que está disponível nas livrarias virtuais, algumas físicas também. Na descrição tem o link para vocês adquirirem o livro. E vamos dar sequência ao nosso capítulo 9, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, que é o drama entre ter e ser. O drama entre ter e ser, cada vez mais em voga, cada vez com novos elementos e tema essencial para a gente aprofundar. Na nossa sociedade, com tanto individualismo, com tanto consumismo, nós somos desafiados o tempo todo a verificar como se encontram essas instâncias em nós, né? E onde esse ter não diz respeito somente as questões percebidas na superfície, mas uma forma de se comportar que termina desvirtuando o ser do seu caminho natural de individuação, muitas vezes. E logo no começo desse capítulo, eu trago um mito que eu acredito que seja um mito muito conhecido de vocês, né? Muita gente conhece o mito do rei Midas, ou já ouviu falar, de certa forma, do rei Midas. O conhecido rei Midas, é falado até toque de Midas, aquela pessoa tem toque de Midas, tudo que ela toca vira ouro. E aí esse ponto, né, nós perguntamos, e aí? Né? O que solucionaria todos ou a maior parte dos seus problemas? O reino da Frígia, né, do qual Midas era rei, passava por uma grande crise, por grandes dificuldades, né? E ele buscava soluções para atender seu povo. E certo dia, ele viu adentrar-se por ali um senhor meio embriagado. E esse senhor andava, né, com um pouco de descuido, né, e passava por situações difíceis. E naquele momento, Midas decide acolher aquele senhor que andava embriagado por parte do seu reino. E ele cuidou muito bem desse senhor, sem saber efetivamente de quem se tratava. Só que o senhor que ele cuidou, de nome Sileno, era uma das pessoas muito benquistas pelo deus Dionísio. Dionísio, deus do vinho, deus da festa, da exuberância, e muito agradecido por todo aquele cuidado que Midas teve, né, com aquele que ele considerava até mesmo um pai. Dionísio fez uma promessa a Midas: olha, você pode pedir qualquer coisa que eu concederei. Sendo que um deus, né, um deus do Olimpo, como Dionísio, ele nunca voltava atrás nas suas promessas. E aí Midas pensou nas suas dificuldades, Midas pensou, né, como é que ele poderia solucionar não só os seus problemas pessoais, mas os problemas de todo o reino, né? O que vocês pediriam a Dionísio, né? Cada um teria direito a um pedido. E Midas pensou bastante, pensou, já sei. E olhando para Dionísio, ele disse: eu quero que tudo que eu toque vire ouro.
E Midas estava ali num estado de entusiasmo profundo, porque acreditava que com aquele pedido, todas as dificuldades financeiras do seu reino estariam solucionadas. Imagina você tocar uma coisa e aquela coisa se transformar em ouro. Dionísio ficou profundamente preocupado com aquele pedido. Perguntou se era aquilo mesmo que Midas desejava, né, que ele pensasse bem, e Midas estava ali irredutível no seu pedido. Não, é isso mesmo que eu quero. E como um bom Deus não volta atrás na sua palavra, Dionísio concede a Midas o pedido que ele desejou. Tudo que ele tocasse viraria ouro. E aí Midas começa a brincar com as coisas. Toca numa pedra, aquela pedra vira ouro. Toca numa árvore, aquela árvore vira ouro. Toca em qualquer objeto e aquele objeto vira ouro. E Midas estava satisfeitíssimo com aquilo. Por quê? Porque a partir daquele momento, o seu reino não teria mais dificuldades financeiras. E ele manda que preparem uma grande festa no reino para comemorar o fim de toda e qualquer privação, o fim de toda e qualquer dificuldade financeira, o fim das crises, né, o fim das recessões, enfim, o fim de todas as dificuldades, né, às quais o reino era acometido. E aí, quando ele faz e se adentra pela festa, preparado pelos seus súditos, ele vai tocar na taça para tomar o vinho, e o vinho e a taça se transformam em ouro. Meio preocupado, ele esbarra, toca na filha, e a filha vira uma pedra de ouro. E a partir daquele instante, Midas percebe que o que ele tinha pedido, o pedido que ele tinha feito, né, de transformar todas as coisas em ouro, na verdade, em vez de ser algo extremamente poderoso, tinha se transformado numa grande maldição. E a partir dali ele pensava em uma forma de desfazer aquele pedido, porque aquilo, em vez de ser algo que o beneficiaria, iria prejudicá-lo e afastá-lo de todas as pessoas. Depois contaremos o restante aqui, né, do mito, como ele termina. Mas pensando nisso, né, pensando em todo o processo do ter e do ser, esse drama que atinge todas as pessoas, nós ficamos a refletir o que leva uma coletividade, por consequência, os indivíduos dessa coletividade, a pensarem, né, e a colocarem tanta ênfase, tanta energia nos desafios de ordem material. E aqui não se trata de diminuí-los, de negligenciá-los, mas de colocar cada coisa no seu devido lugar. De perceber que cada dimensão da vida merece sua importância, merece sua atenção, mas que todas as vezes que a gente coloca muita energia somente num campo da vida, outros campos da vida vão sendo negligenciados. Então, se nessa equação o ter, muito vinculado às questões egóicas, vai tomando parte da nossa vida, ele se transforma num Deus para nós. Em sentido psicológico, porque Deus, segundo a concepção junguiana, é tudo aquilo que eu dedico energia prioritariamente. Alguns vai ser algum tipo de prazer, outros vai ser algum tipo de atividade. Para muitos será a busca do acúmulo, a busca do excesso, a alimentação da persona. Então nós vamos elegendo e escolhendo os nossos deuses na medida que nós fazemos esse direcionamento da energia psíquica para aquilo que vai ganhando preocupação na nossa vida, não é? E a psicologia de Joana de Ângeles nos ensina que ninguém vive bem sem a segurança
de si mesmo. Quando esta não decorre do autoencontro libertador, é buscada por intermédio dos meios externos, que envolvem o seu possuidor em preocupações de aumentá-la e medo de perdê-la, passando a angústia de mais assegurar-se da sua retenção. Então temos o primeiro ponto, que ninguém consegue se sentir pleno se não tiver a segurança de si mesmo. E como é que nós adquirimos a segurança de nós mesmos? Será que é acumulando mais? Será que é nessa busca insaciável de coisas? Ou estamos fazendo um trabalho e uma dinâmica compensatória que termina nos alienando, nos afastando mais de quem somos verdadeiramente, enquanto ficamos nesse afã de ter cada vez mais coisas? Porque quando nós não construímos essa segurança interior, que é resultado de todo um trabalho de aprofundamento psíquico, de autoconhecimento, de transformação, de reflexões profundas e atitudes que sejam compatíveis com essa busca de transformação, dessa busca de transformação constante. Quando não realizamos essa busca, nós vamos direcionar aos meios externos todo esse processo de tentar encontrar algo que nos traga uma sensação de plenitude. E é por isso, que o seu possuidor termina sendo envolvido em preocupações de aumentar cada vez mais. Claro que tem todo um contexto também cultural, social, que alimenta isso. As biografias que vendem são as biografias das pessoas que têm grande capacidade de acúmulo e de consumo. E aí nós falamos de todo um sistema que vende essa ideia do indivíduo pleno e de autorrealizado quando ele consegue coisas, quando ele consegue cargos e tem o poder de manter. Porque mesmo quando a pessoa conquista isso, ela passa a ter as preocupações de aumentar e medo de perder, a busca por essa segurança de reter cada vez mais, sem perceber que o seu valor intrínseco está sendo deixado de lado. E por que que isso acontece? Uma das coisas, uma das questões, dos pontos, é que a falta de noção do valor próprio faz com que a criatura humana o transfira às coisas que busca possuir numa intensidade insaciável, pois por sua própria condição provisória, elas trazem sua cota de angústia aos que a elas se apegam, tornando-se escravos daquilo que pensam possuir. Escravos daquilo que nós pensamos possuir. E a gente pensa possuir tanta coisa. É o meu carro, é a minha casa, é o meu apartamento, é o meu companheiro, a minha companheira. E o que disso tudo é nosso mesmo? O que disso tudo pertence ao ego, que se agarra e se apega tanto à visão daquilo que é transitório e se torna muitas vezes escravo daquilo que pensa possuir e se angustia diante daquilo que pensa possuir. E aí nós vemos aquele primeiro ponto, a falta de noção de valor próprio. Porque o problema não é dispor de coisas. O problema não é ser próspero. O problema não é ter uma facilidade de coisas. O problema é quando a gente não tem noção de quem somos efetivamente. E tudo que temos ou deixamos de ter passa a ser motivo de neuroses e angústias. Porque não sabendo quem somos efetivamente, não fazendo essa busca, direcionamos ao que está em nosso redor, ao nosso redor, e pior, pensando sermos possuidores de tudo isso. E na raiz
está esse desconhecimento de si mesmo. Porque, enquanto ignora a si mesmo, o indivíduo busca valor na marca que veste, no carro que conduz e no status que consegue alcançar. Termina por se desesperar com tudo aquilo que tem, ou mesmo com a possibilidade de perder o que já conseguiu alcançar. Então termina sendo um grande jogo de inconsciência, no qual nós vamos transferindo esse desconhecimento de nós mesmos e buscando nas coisas uma tentativa de nos tornarmos plenos. E o pior é que na sociedade atual não basta ter, nós incluímos uma nova dimensão nesse drama. Hoje nós dizemos que é o drama do ter, do parecer e do ser, porque não basta mais ter. Esse ter tem que ser colocado na vitrine social, seja nas redes sociais, seja em quaisquer canais de divulgação, que mostrem que eu tenho ou que pareça ter. Para algumas pessoas, né, até o parecer ganha até mais força, porque eu estou mostrando para o outro o meu valor intrínseco, sem se dar conta, as pessoas que se adentram nesse tipo de comportamento, que esse alimento da persona é ao mesmo tempo um alimento da própria sombra. É a sombra que vai sendo alimentada. É o campo desconhecido do ser que vai sendo alimentado quando nós direcionamos muita energia psíquica a essas coisas que estão no nosso redor. E aí, todas as gerações vão sendo contaminadas, por isso que se torna uma grande preocupação também da educação, essa neurose do ter, que encontra no consumo excessivo sua válvula de escape, vai sendo incutida em toda a cultura. E desde cedo as crianças são manipuladas para esse tipo de neurose, através dos programas televisivos infantis e do próprio comportamento dos pais, mães, educadores, cuidadores, enfim, que exerçam ou devam exercer esse papel junto à criança, o que é extremamente preocupante. Porque quanto mais cedo a criança, jovem, se adentra nesse tipo de perspectiva, mais abala a formação da própria personalidade, mais abala a formação do valor próprio. Eu vejo, às vezes, esses programas de auditório, que as crianças buscam a fama a qualquer custo, né? Isso é um crime que se faz contra a identidade. Isso é um crime que se faz porque naquela fase que a criança precisa do lúdico, que a criança precisa do simbólico, muitas vezes vai sendo alçada na condição de ídolo, sem ter a devida estrutura da personalidade para lidar com as frustrações, porque também nós sabemos que as frustrações também fazem parte desse campo. O ídolo de hoje, o máximo de hoje, é o cancelado e a cancelada de amanhã. E aí? A pessoa vai ter essa estrutura psicológica para lidar com isso, se não se conhecer muito a fundo e dizer, olha, ok, posso até ter muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais, mas o meu valor intrínseco não está nisso. E nós vemos quantas pessoas vão entrando em vícios, né? Porque hoje é muito fácil, com o aparelho, né, celular na mão, você faz compras, você joga, e esses jogos também vão se transformando num vício terrível, né? Soube de caso de amigos que os filhos, as filhas pequenas ainda, entraram nesses joguinhos e, quando se viu, boa parte do orçamento familiar estava comprometido. Porque estamos nessa teia das ilusões. Estamos nesse mundo do ter e do parecer. E qual é o risco disso tudo? Aqui nós estamos fazendo um julgamento, né, moralizador. Não, mas se trata de refletir psicologicamente.
Porque quando a criança não é dado o direito de ser criança, não é? Algumas coisas ficam prejudicadas. A criatividade, a espontaneidade são substituídas por brinquedos de alta tecnologia, que, como avança em velocidade intensa, produz inúmeros produtos descartáveis, que aos poucos são acumulados nos quartos e gavetas ou se acumula nos lixos das cidades e do mundo. Como essa tecnologia ela se desenvolve numa velocidade cada vez mais vertiginosa, o brinquedo de hoje, amanhã, talvez não seja mais tão interessante, porque já vai surgir um amiguinho, uma amiguinha com algo mais novo. As coisas passam a ser construídas não para durar, mas para ser descartáveis. O prazer de um momento. O prazer de um momento que muitas vezes consome boa parte do orçamento familiar, e mesmo que a pessoa seja abastada financeiramente, não justifica se não tiver um vínculo de sentido, de contexto que proporcione uma experiência afetiva. Estou falando do processo psíquico, para vivenciarmos algo com consciência, o que infelizmente quase nunca vai acontecendo. E aí quando nos damos conta, vemos toda uma geração comprometida nessa busca. Vemos toda uma geração, e aqui não se trata de condenar isso, mas precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar o que estamos fazendo. As crianças não constroem mais os seus brinquedos, ou raramente o fazem. Não se trata de voltar ao passado, mas incorporar também no presente, não somente a fase do dar tudo de graça, sem exercitar essas funções importantes para o desenvolvimento do ser. E além da infância, claro, o adolescente, vivendo sua natural crise da idade, também é alvo dessa dinâmica ilusória, porquanto nem sempre encontra o apoio necessário para realizar a estruturação da personalidade em bases saudáveis. Verifica-se o estímulo a que busque profissões rentáveis e seguras, em detrimento, muitas vezes em detrimento de sua vocação, negligenciada e esquecida. E aí, por mais que uma profissão possa ser rentável, possa levar ao sucesso, se ela não toca nossa alma, uma parte do nosso ser vai entrar em conflito. Uma parte do nosso ser vai gritar o que a gente está fazendo ou deixando de fazer com os nossos talentos. E aí nós vemos toda uma geração que pode até alcançar lugares de proeminência pela sua capacidade, pela sua inteligência, mas que nem sempre estão fazendo uma busca de atuação no mundo e na vida compatíveis com o ser que são, compatíveis com os indivíduos que eles são em essência. E isso tudo gera um custo individual e coletivo alienadas. E além disso tudo, esse movimento de inconsciência, acumular cada vez mais, renovar coisas que poderiam ser utilizadas de uma outra forma, valorizadas de maneira diferente, leva a um outro custo gravíssimo. Nessa inconsciência que gravita em torno do ter, outros problemas são gerados. A natureza é uma das grandes afetadas, pois o consumo inconsciente gera danos irreversíveis. Irreversíveis. Hoje nós pagamos o custo altíssimo da negligência do passado e do presente, nas mudanças climáticas, no aumento de temperatura, nas crises que acontecem de tempos em tempos,
que não são simplesmente o processo natural transformador. Porque, claro, acontecem, né, as crises e eventos naturais, mas a nossa ação gera uma reação em cadeia. E hoje somos muito mais pessoas vivendo no mundo. Por isso que a consciência também tem que ser maior. A consciência tem que estar atento. Antes, né, pelo menos na minha infância, acredito que boa parte das pessoas que estão aqui acompanhando também, tomávamos o nosso banho de mangueira, despreocupados, com a água ligada. Hoje já não devemos fazer isso, porque a consciência deve nos chamar para ter uma postura diferente com aquele bem. E aí entramos em outros contextos também, porque nessa ânsia do ter, a economia vai atrás também de produzir de maneira barata, muitas vezes submetendo pessoas, seres humanos, na condição de pessoas escravizadas, trabalhando em condições de escravidão, né? Temos escutado isso nos noticiários, perto da gente, perto das nossas cidades, para atender aos nossos caprichos de consumo. Compramos de países que muitas vezes não têm cuidado das relações de trabalho, da forma como produzem, dos cuidados com a natureza que devem ter. Outro dia eu vi, né, uma camisa que eu gostei muito, achei linda a estampa da camisa. E aí fui pesquisar para ver como era a produção, né, e vi que a empresa não era muito cuidadosa. Daí eu disse, olha, é melhor eu abdicar dessa compra do que alimentar esse tipo de comércio que não respeita a relação dos trabalhadores, que não respeita os ciclos da natureza. E vou buscar outras alternativas. Nós temos um poder. Mas se estamos imersos nessa ânsia do ter, nessa questão insaciável de acumular, a gente perde a possibilidade de influenciar positivamente e de transformar os hábitos de uma coletividade. E aqui, portanto, não se basta de deixar de adquirir as coisas ou deixar de construir patrimônio. Não, participe do mundo, tenha uma vida digna, mas dentro dos limites do aceitável. E melhor ainda se isso for feito de forma cada vez mais consciente. Por quê? Porque a própria sociedade foi construindo hábitos, né? E aí aquela energia, né? Esses hábitos vão sendo afetados. Os hábitos igualmente vão sendo afetados com o passar do tempo. Antigamente, o domingo era o dia dedicado à integração da família, aos cultos religiosos e ao lazer ao ar livre. Em muitos lugares do mundo, tudo isso está sendo substituído pelos passeios nos shopping centers, cada vez mais modernos e sofisticados, né? E aqui não se trata de condenar o shopping center, ou que você vai, que eu vou também ao shopping, né? E gosto do passeio, mas prestar atenção para que não seja único direcionamento de energia. Porque se a gente vai no tempo de consumo, muito provavelmente estamos sendo consumidos ao lá entrar, e não o oposto, não o contrário. Não se trata de negar, né, que eles podem trazer boas possibilidades, e às vezes trazem, dão uma certa sensação de segurança, mas que deve ter espaço também para outras questões. Não se trata de voltar ao passado, mas de ressignificar o presente para que as nossas escolhas não afetem ainda mais esse presente que já está conturbado. Por quê? Porque o problema não é a existência desses espaços, tampouco os frequentar, porquanto tem a sua utilidade e valor. Contudo, temos de refletir sobre a energia e o tempo destinados aos templos de consumo
enquanto o ser que somos permanece adormecido. Então, o problema não são esses centros, mas é o nosso sono, que proporciona que utilizemos de maneira inconsciente o acesso a esses espaços. E aí nós somos chamados a fazer um processo de interiorização, processo de redirecionamento de energia, um processo de revinculação com a vida, para que a gente possa transformar as paisagens desse mundo. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue transformar tudo isso, essa alienação? Gente, podem perguntar, viu? Se tiver alguma pergunta aqui da fala, né, do capítulo, podem ficar à vontade, né? Então, é preciso que a gente redirecione a nossa energia, a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, né? E aí temos alguns pontos, claro, não é uma receita pronta, é todo um processo de transformação, mas que pode passar e deve passar por algumas etapas. Primeiro, fazer uma avaliação dos verdadeiros tesouros. Quais são os seus tesouros? Quais são os seus valores? Quais são as suas potencialidades? Qual é o nosso propósito aqui? E a gente precisa fazer disso uma busca verdadeira, uma busca transformadora, para não colocar tudo na conta desses tesouros externos, esses tesouros de ordem interna. E aí, né, Maria Luísa, minha mãe, um beijo, né, fala dos clubes, dos passeios aos clubes, né, principalmente participar de esportes. Pois é, quantas vezes a gente fez isso, não foi, mãe? Então, assim, essa busca também ao ar livre, a natureza que proporciona um contato e uma reenergização, colocar os pés no chão, os pés na grama, os pés na areia, né? Tudo isso é um processo transformador existencial. Reservar tempo para o autoconhecimento, olhar para si, não é? E quantas vezes a gente repete isso, mas é preciso, né? Repetição também é um processo de transformação, né? Acordar, dedicar um tempo a pensar em si, pensar no sonho da noite, porque os sonhos muitas vezes trazem esses significados, um momento para prece, para meditação, para reflexão, para não entrar o dia naquela ansiedade de já estar atrasado, de já acordar atrasado. Não, claro que cada um tem sua dinâmica, cada um tem sua possibilidade, mas dentro do possível fazer essa reserva de tempo que termina estando conectado ao primeiro ponto de identificação dos nossos tesouros. Mas esse não é um processo que a gente muda da noite para o dia. Por isso, perseverar, estar de pé, estar em batalha, na boa batalha da vida, não somente da vida externa, mas saber que muita coisa, principalmente quando se transforma em padrão, precisa da nossa energia transformadora o tempo todo. Por isso, persevere na sua transformação. Persevere na mudança de hábitos. Veja qual é o passo que você já pode dar. Não é? O alpinista não chega no topo da montanha de uma vez só. Ele vai chegando aos poucos. E se nós chegamos aos poucos, aprecie a beleza de cada etapa do caminho. Qual é a beleza desse momento da vida? Desse momento que você está vivendo? Qual é a beleza? Qual é o chamado? Qual é a lição? Claro, e aqui podem ter pessoas que estão passando por momentos difíceis e não é que isso seja agradável, mas cada momento traz o seu aprendizado, a sua singularidade, e nisso se traduz muitas vezes a sua beleza. E quando a gente olha para isso, a gente deixa de colocar
muita energia nessa ânsia do ter para o processo de olhar para nós mesmos. E quando Dionísio, vê que Midas se arrependeu e Midas pede desesperadamente uma receita para mudar aquilo que ele pensava ser a solução do seu reino, mas viu que era uma maldição, Dionísio diz para ele que ele tem que fazer o percurso de volta do rio Pactolo até a sua fonte. Mergulhar na fonte do rio de volta. E assim, Midas faz todo o processo de volta do rio Pactolo e chega até a fonte, onde mergulha e se livra daquela maldição. Na simbologia do mito de Midas, de forma muito profunda, está a jornada rumo a si mesmo. Devemos voltar às fontes de nossa origem divina e espiritual e mergulhar de forma profunda em nosso inconsciente, para lá encontrar as riquezas do nosso mundo interno. Trazer de volta essa beleza, mergulhar em nós mesmos, fazer um processo de autoconhecimento cada vez mais profundo, onde a gente não precise mais transferir a uma instância externa o nosso valor intrínseco. Cada um é convidado a ir rumo ao seu rio Pactolo, mergulhar na fonte de si mesmo, encontrar as verdadeiras potencialidades e, reconhecendo a nossa filiação divina e a finalidade sublime da existência, o ser certamente terá prioridade sobre o ter, pois, como já nos ensinava o Mestre Sublime, de que valerá ao homem ganhar todo o mundo e perder a alma. E nesse processo, nós somos convidados a fazer o nosso mergulho profundo, reconhecendo as nossas habilidades, reconhecendo as nossas virtudes e potencialidades, e fazer disso tudo uma jornada de autoconhecimento profunda, uma jornada transformadora, profunda. Então, que cada uma de vocês possa fazer essa jornada aqui, como diz aqui, do pseudônimo de Duende Vermelho, atravessar o nosso labirinto. Pois é, labirinto, que é um grande mito também, um mito muito significativo, do Minotauro, o labirinto construído por Dédalo, que traz também a figura de Ícaro, do rei, do rei Minos, que também faz parte desse processo, que é um mito muito rico também, nos ensina essa busca de nos encontrar e encontrar as nossas verdadeiras feras, para que a gente possa finalmente se libertar para ser, e sermos o mais pleno possível, nos libertando dessa ânsia do ter e do parecer. Então, gente, muito obrigado pela companhia aqui hoje, recordando quem chegou depois, a aula fica gravada, na descrição aí da aula tem o link para você acessar o grupo e receber os próximos links, e também para ver as aulas anteriores e adquirir o nosso livro, nosso livro, os direitos autorais, eles são doados ao Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, para atendimento das suas obras sociais. Lembrando que as nossas aulas acontecem 2 vezes por mês. Então, quinzenalmente aqui, normalmente, quando não tem mais de 4 segundas-feiras, acontecem quinzenalmente os nossos encontros. Então, até daqui 2 semanas, tá bem, gente? Muito obrigado pela participação aqui. Grande abraço a vocês.